Fique à vontade, Alex, pode começar. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Alex Benedito. Eu sou morador aqui da cidade de Pilar, atualmente, moro em Pilar, e desenvolvi um trabalho aqui de pesquisa com relação à Igreja Católica, junto com a Pastoral da Pesca, né, em trabalho de ação de conscientização junto aos pescadores. Eu tenho um corte de trabalho aqui com relação à região que abarca não só o Pilar, mas a dissertação ela abarcou também uma localidade que é o Complexo Mundal Manguaba, né? Que abrange determinada localidade como Marechal Deodoro, a região do Bebedouro, a região do Vegel do Lago, que, como boa parte de nós conhecemos, ou a grande maioria, é formada por pessoas que são desprovidas economicamente, né? Em parte da minha dissertação eu trabalho a questão já do impacto da Braskem com relação aos pescadores no período de instalação da Braskem. Eu fiz entrevistas com vários pescadores ali naquela região do Bebedouro sobre o impacto de instalação da Braskem na década de 70 e desenvolvimento dela nos anos 80, e em Marechal Deodoro, com a implementação ali daquela região da Braskem, na localidade do Pontal, com relação a impactos ambientais na região de Marechal Deodoro, como o despejo de soda cáustica no complexo Mundau Manguaba, mortandade de peixes, disseminação da pobreza naquela localidade. Esse texto que foi enviado para vocês é um trabalho que eu analiso a questão da introdução da pastoral da pesca aqui em Pilar, no período que abarca aí os anos 70 e anos 90, final dos anos 80. Anos 70 e até o final dos anos 80. O trabalho ele é alencado em cima do teórico E.P. Thompson, né, da Escola Social Inglesa, que trabalha o aspecto dos ditos trabalhadores de baixo, e também de Eric Hobsbawm, que ele trabalha um texto-chave que é chamado de Os Trabalhadores. Ele abarca o cotidiano de... Tem um texto nesse livro de Hobsbawm que ele trabalha o cotidiano dos pescadores na Inglaterra. Está assentado parte da narrativa dele, né, na literatura de Jorge Amado, que ele trabalha muito a questão dos pescadores na Bahia via literatura, né? Eu peguei um pequenos traços dessa narrativa, desses textos de Jorge Amado, para a construção, abre aspas, narrativa do nosso texto. Inicialmente, no texto, eu faço uma apresentação social, né, sobre a condição econômica e social que Alagoas apresenta, principalmente focado junto aos pescadores nesse período. O que é que o texto aborda, como boa parte deve ter observado? Alagoas, no período da década de 70, ela tem uma defasagem muito grande com relação a determinados aspectos, como a questão da parte do saneamento básico, questão habitacional, questão de exploração da mão de obra e social da classe trabalhadora. Quais são os aspectos que são abordados no texto? Inicialmente, eu dou uma atenção com relação ao setor agroindustrial de Alagoas, que proporciona, por meio das indústrias de açúcar e álcool, a construção do dito exército de mão de obra dentro da sociedade alagoana, que são os pescadores. De que forma? Boa parte desses pescadores são filhos ou herdeiros de pais que tiveram pequenos sítios aqui na região do Tabuleiro do Pilar. Devido à expansão da cana-de-açúcar, esses filhos de ex-agricultores e agricultores, eles foram obrigados, em parte, a se retirarem desses sítios. De que forma? Seja por opressão do dono do grande latifúndio, ou seja pela questão da pequena propriedade não estar tendo mais o apoio por parte de determinada ala do governo para que houvesse a manutenção daquele espaço agrícola. Consequentemente, forçando que boa parte desses pequenos agricultores e filhos de agricultores tenham que vender a terra e, consequentemente, migrar
para localidades que pudessem dar uma rotatividade financeira para os mesmos, sem ter a necessidade do uso da terra. Eu, eu puxo muito pela questão do Mark Bloch, que às vezes a gente escreve a história baseado no cotidiano que a gente observa. Existiram familiares meus que foram vítimas desse processo. Eram, por exemplo, agricultores na região de Anadia, de Palmeira dos Índios, plantadores de feijão e mandioca, que era uma cultura que era bastante apoiada na década de 60 pelo governo do estado, para abastecer as feiras, né, dos interiores. Na virada da década de 70, esses setores eles, eles são sufocados por governos como o de Afrânio Lages e de Valdo Suruagi, que começam a limitar os envios de capital de determinado setor, né, no caso seria a Secretaria de Agricultura, para esses pequenos produtores. Consequentemente, direcionando esses fundos de capital para os grandes industriários, que no caso são representados aqui no texto pelos os produtores de cana-de-açúcar. No texto eu coloco a expressão de algumas tabelas com relação ao índice de pobreza existente aqui em Alagoas. E principalmente o enfoque é dado, como relatei anteriormente, nas fazendas. As fazendas, os ditos arruados fazendários, eles são formados por pessoas que têm a característica e a hereditariedade do ex-escravo, né? Se a gente for pegar uma análise baseada na Lilian Schwartz, na construção da herança negra aqui na sociedade alagoana, o negro, quando ele é emancipado, abre aspas, nas fazendas de açúcar, ele permanece na fazenda de açúcar como a mesma mão de obra que antes era explorada. Consequentemente, seus filhos vão ser a mesma mão de obra barata desses engenhos. Consequentemente, com a introdução a evolução, né, do engenho de açúcar para a usina de açúcar, esses filhos de antepassados negros vão ser a nova mão de obra operária do setor açucareiro aqui em Alagoas. O que é que acontece? Essas pessoas, por morarem na casa da usina, por trabalharem na casa do usineiro, na casa grande, por trabalharem na usina, eles geram um laço de dependência econômica. A única fonte de renda deles é baseada dentro da usina de açúcar. O que é que acontece? Boa parte dessas usinas de açúcar, para se beneficiar nos interiores e impulsionarem, né, a sua expansão latifundiária, elas recebem vultuosos apoios de municípios. Por exemplo, em Pilar, aqui o Grupo Canuto, ele recebia esse apoio muito forte da prefeitura. A prefeitura se isentava de pagar determinados impostos territoriais da usina. Para quê? Para que houvesse um benefício mútuo. O prefeito, que era eleito por boa parte dos votos desses trabalhadores que sofriam desse clientelismo local, ele dava essa benevolência para o usineiro. Ou seja, o coronel, né, representado no usineiro, ele colocava o prefeito que queria na, na administração da prefeitura e, consequentemente, tinha a lei do retorno, né, por meio de benefícios territoriais, ou seja, por meio da não cobrança de taxa de impostos, de produtividade, seria o IPTU rural, né? Esse dinheiro, em geral, eles serviam para capitalizar mais a usina e fortalecer o espaço, né, econômico deles aqui na região do Tabuleiro. Professor, eu falo e o pessoal intervém depois. Isso, Alex, você fala e depois a gente começa a fazer questões. Perfeito. Aqui em Pilar, como eu citei anteriormente, nós temos o domínio de dois grupos cronelísticos aqui em Pilar. Temos o grupo Canuto, que é representado inicialmente, como eu citei, a usina de açúcar Terra Nova, e o grupo Lages, que era representado pelo segundo setor que mais se desenvolvia na década de 70 e 80 aqui, que era o setor da construção civil. Não baseado nos moldes hoje, como é representado, por exemplo, no livro Estranhas Catedrais, como nas grandes empreiteiras,
mas sim de médias empreiteiras baseadas na produção de telhas e tijolos para a construção civil, aqui de conjuntos habitacionais que eram fomentados pelo governo. Como a gente tem vários exemplos nos municípios, a Coab. Dentro dessa das ditas cerâmicas, existia uma grande representatividade também. O Ivo retratou no livro dele sobre essa casa não é nossa, um livro dele até de tese de mestrado, que ele retrata a questão da formação habitacional de Fernão Velho. As cerâmicas eram, assim como as usinas, tinham o seguinte formato, a mesma base. Eram compostas por ex-filhos ou ex-filhos de ex-escravos e continuaram habitando, né, as fazendas e continuaram sendo mão de obra barata dentro das cerâmicas. Assim, o grupo Afanho, Lages e Canuto foram os que mais se destacaram aqui na cidade de Pilar, promovendo uma alta exploração de mão de obra por parte esses moradores das fazendas e uma amarração muito forte com relação ao poderio clientelista na hora do voto. Na segunda parte do texto, eu trabalho a questão da formação das colônias de pesca aqui no Brasil. Eu costumo destacar bastante a questão estrutural baseada no Poulantzas com relação à composição e o domínio que essas colônias sofrem por parte dos governos militares, né? Inicialmente, eu cito como a primeira fundação, 1920. Nós estamos ali num período de governo dominado por setores do agronegócio também, na década de 20, e, consequentemente, vai expandindo e tendo maior destaque no período Vargas. No período Vargas, como nós observamos, estruturas como o setor militar, principalmente o Exército e a Marinha, é dado um grande destaque como órgãos de capacidade de organização da sociedade brasileira. Nesse período, o governo Vargas ele começa a investir bastante em setores da Marinha para demarcar o espaço territorial brasileiro, principalmente da parte centro-oeste e da parte norte. As colônias de pesca elas servem como marcos territoriais da região norte perante as determinadas potências. Potências não, vou tratar nem como potências, que a América do Sul a gente não pode tratar como potência não. Determinados países da América do Sul. O que é que se fazia na década de 30 com esses pescadores? O pescador ele era forçado a se alistar dentro da Marinha. Aí nós vamos ter períodos aí bem drásticos dentro da República Velha, como, por exemplo, a questão do ex-escravos que vão provocar manifestações dentro da Marinha por parte de determinados castigos, como foi o caso de João Cândido na Revolta da Chibata. Porque a forma de como é o termo que eu usei anteriormente, perdão. A forma de arregimentação desse pessoal de alistamento era grosseira. Você era praticamente forçado a entrar dentro da Marinha. Alguns tinham a função de ter uma ampliação do status social, uma melhoria do status social, no caso do Exército, mas na Marinha você tinha uma depreciação, porque determinados vícios da escravidão permaneciam, né? Quando começou-se na década de 30, consequentemente pós, né, movimento João Cândido, a Marinha ela começa a utilizar as mesmas práticas antigas de forçar indígenas, ex-escravos, ex-filhos de escravos a serem introduzidos dentro da Marinha. De que forma? O pescador ele formava núcleos sociais de convívio. A Marinha, por exemplo, como pilar, a Marinha ia naquela cidade, instalava uma base administrativa e informava que a única forma daquele pescador trabalhar a partir da década de 30 seria a introdução dele
como profissional ou marinheiro. Esse profissional ou marinheiro, ele dava a você a obrigatoriedade de participar das Forças Armadas. Você era um empregado das Forças Armadas. Agora, detalhe, você não recebia um centavo de soldo. A sua, a sua função era dar mais ao Estado do que propriamente receber. Você era um representante da Marinha Brasileira. Você, a partir desse momento, você tinha determinadas responsabilidades dentro da estrutura. De que forma? A Marinha, a partir da década de 30, ela começou a desenvolver uma forma de capitalização da pesca. Ela começou a estruturar feiras de peixe, cobrança de impostos. Se você era pescador, você tinha que pagar uma taxa para utilizar o porto, que não tinha a estrutura moderna que nós temos hoje, mas sim eram unicamente localidades às quais você encostava a sua canoa, mas você só poderia utilizar mediante autorização do representante da Marinha na localidade. Você era obrigado a pagar uma taxa semanal para a utilização do porto e outra taxa com relação ao peso do pescado que você utilizaria. Ou seja, você de todas as formas, você era explorado pelo Estado. Você não recebia nenhum soldo, mas você tinha várias obrigações. Posteriormente, a década de 30, em 1940, 1950, a Marinha ela começa a introduzir os grandes empreendimentos pesqueiros dentro do litoral nordestino, na parte norte, com o intuito de capitalizar essa estrutura, a estrutura de pesca. O que é que ela faz? Ela começa a introduzir os médios cargueiros, que a gente chama, na pesca. Para quê? Essas empresas elas tinham a maior facilidade para a captação de peixes e, consequentemente, abastecer a sociedade brasileira, principalmente os mercados. É relatado que na década de 50 a gente tem um grande processo de desabastecimento de interiores, a qual o Estado ele tem a necessidade de intervir, porque segundo documentos eles informam que há uma desorganização por parte da sociedade civil na forma de abastecimento social. Certo. No terceiro ponto do texto, eu trabalho a questão da relação aqui em Alagoas do regime civil e militar na questão da administração da pesca. Assim como nos períodos anteriores, na década de 70, a gente tem uma manipulação muito forte por parte das ditaduras, né, dentro dos organismos que representam os pescadores. Nunca, antes da década de 80, os pescadores tomaram uma ideia de consciência de classe para se organizar como entidade, como representação trabalhista. O que é que acontece? Os cargos que eram, por exemplo, da Federação de Pesca, da SUDEP, que era a Superintendência de Desenvolvimento de Pesca, eram cargos que eram unicamente destinados para setores políticos, né? O regime militar, ele faz vamos dizer assim, um domínio muito forte dentro desse setor. Qual a intenção dele com relação a isso? O militar ele tinha uma intenção de desenvolver o setor econômico da sociedade brasileira e alagoana, e o desprezo, né, claro e evidente, né, que é posto pelo capital, frente às questões ambientais. A SUDEP, que era a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, em seu estatuto, ela tinha como orientação a questão da preservação do setor ambiental e com base na fiscalização e posteriormente o incentivo ao desenvolvimento da pesca. Mas o que se via durante a década de 70, década de 80 aqui em Alagoas, eram ações de total omissão por parte desse setor. Por quê? Existem vários relatos frequentes dentro do inicial Instituto da Mata Atlântica, né, que foi a raiz, a SUDEP, do Instituto da Mata Atlântica, de dados de Tiborna,
as usinas de açúcar, Leão, Terra Nova, no caso daqui, praticamente entre a década de 70 e 80, como exemplo, são autuadas mais de 20, 30 vezes pelo o inicial, o principiante IMA, né, à época, mas nunca chegaram a pagar nenhuma multa, segundo informações prestadas pelo antigo presidente da SUDEP e IMA, barra IMA, né? Ou seja, o governo do regime militar, ele priorizava o desenvolvimento econômico de setores industriais como o setor do açucareiro e prestando um total abandono, né, frente a pescadores. Boa parte dos pescadores, quando ocorria o mês, entre o mês de junho, de junho a outubro, eles sofriam do que um pescador colocou como o período da fome. Quando as usinas de açúcar despejavam a tiborna, setores de pescadores iam protestar junto à SUDEP, mas a SUDEP não dava atenção aos mesmos. Boa parte dessa tiborna matava, acho que cerca de 60 a 70% do alimento desses pescadores. Boa parte desses pescadores ficavam à míngua. O que é que acontecia? Ou migravam das, das cidades para serem mão de obras nas áreas urbanas, ou por outro, iam para favelas, como acontecia com vários pescadores daqui que saíam daqui de Pilar, devido à grande concentração de tiborna, e iam para regiões como a do Vegel, consequentemente buscando, né, uma melhoria na sua condição de vida, mas também desenvolvendo a questão da favelização, né, dessas localidades. Essa migração eu abordo também, como é relatado no relatório da construção da Braskem, né, da, da, da usina de produção de soda cáustica da Braskem, ali no Pontal da Barra. Boa parte daqueles funcionários, a mão de obra, né, como serventes e pedreiros, eles são pescadores. Com a origem aqui de Pilar, eu entrevistei 10 pescadores que trabalharam na construção, né, da Braskem, foram serventes lá. Boa parte eram mão de obra daquela região do Pontal da Barra, que o Pontal da Barra é formado inicialmente por pescadores na década de 10, e posteriormente a instalação da usina vão sofrer com o despejo, né, de soda cáustica e mercúrio naquela localidade, como eu relato na dissertação. Esses pescadores, a maioria, não tem outra atividade, consequentemente, saem daquela localidade ou vão ocupar outro espaço de trabalho ou vão mendigar, que é uma situação bem caótica que eu retrato dentro do texto. Narrativas de mães que, devido ao despejo de resíduos químicos, vão catar peixes mortos ali naquela localidade da, do Pontal da Barra, tratam o peixe, assam, botam o filho para comer, os familiares comem, sofrem da reação do mercúrio na, no corpo deles, né? Boa parte são hospitalizados. Esses são os pontos obscuros, né, dessa fase da relação do regime militar na década de 70 e 80 frente aos pescadores. Num quarto momento, eu trato a introdução da pastoral da pesca, né, aqui em Alagoas, que ela se dá no final da década de 70 e início da década de 80, aqui em Alagoas, como um instrumento que vai romper com determinadas estruturas do regime militar dentro das colônias de pesca. A pastoral da pesca, na pessoa dos seus representantes aqui em Alagoas, ela começa a montar núcleos em localidades como Pilar, Marechal Deodoro, Penedo, Roteiro, Piranhas, Teotônio Vilela e São Miguel dos Milagres.
esses núcleos, eles começam a trabalhar um aspecto que é muito interessante na pastoral da pesca nesse período, chamado de consciência de classe nas bases pretendidas pelo Lukács, né? A pastoral começa, junto com a igreja local, a abordar frequentadores, pescadores, filhos de pescadores, principalmente, e começam a construir uma ideia de educação de catequética, né? Eles começam a frequentar escolas dominicais. Esses agentes pastorais, eles começam a informar esses pescadores o que é o cotidiano político deles. É nesse momento que eles começam a informar sobre a questão da relação de exploração, sobre a questão de domínio que o regime militar tem dentro das colônias de pesca, de que forma administradores das colônias de pesca são beneficiados explorando esses pescadores. Por meio dessas informações, as paróquias locais elas estruturam as escolas assentadas na base da construção de uma nova consciência de classe. Esses filhos de pescadores, eles começam a ter instrução educacional como o letramento, né, a alfabetização, e aprendem a fazer contas. Aí, uma coisa que eu me questionei, eu disse, por que unicamente essas duas bases? São as bases principais que um pescador ele utiliza para o seu cotidiano de trabalho. Tem uma parte no meu texto que eu relato partes que administradores da colônia de pesca, eles recebem o dinheiro de impostos que são retirados de pescadores e o dividem entre eles e eles negociam com esse dinheiro desses pescadores. Em geral, era o presidente ou um fiscal de porto. Eles pegavam esse dinheiro e começavam a negociar. Compravam terrenos, compravam casas, se beneficiavam economicamente. Isso com fruto da exploração da classe trabalhadora da pesca. A partir do momento que a pastoral e aí agentes da pastoral começam a passar novas informações sobre o cotidiano político desses pescadores, esses pescadores eles começam a protestar contra a administração imposta pelo regime militar. O que é que acontece? A consequência disso é a formação de novas chapas, não só aqui em Pilar, mas em Bebedouro, Penedo, Barra de Santo Antônio. Esses núcleos são os que recebem um destaque maior na formação de novas chapas políticas para a disputa da administração das colônias. Esse pico de ruptura ele tem como destaque principalmente o final dos anos 80, né? Que a gente tem a introdução da nova Constituição e vários pescadores, devido a dessa participação da Pastoral da Pesca, vivenciam a construção dessa Constituinte. Eles começam a opinar, eles começam a ter voz. Essa época é formado a Constituinte da Pesca, né? Aqui na localidade de Alagoas, a Constituinte da Pesca, que é o que é a Constituinte da Pesca? São núcleos de pescadores que passam a ir a Brasília para participarem da construção da Constituinte. Eles vão dar informações sobre questões previdenciárias, de que forma a mulher é tratada dentro da estrutura econômica que é desenhada dos pescadores. Por meio dessas informações e dessa participação, aqui no estado de Alagoas, começam a evoluir vários núcleos de novas administrações. As colônias de pescadores saem da mão de agentes que eram ligados ao regime militar e, consequentemente, passam para a mão de pescadores. Ou seja, a entidade trabalhista ela só começa a ser administrada por realmente a representação de classe no final dos anos 80. Pronto. É basicamente isso, professora. Minha Sim, explanação. muito obrigada, Alex. Então, pessoal, vamos fazer a nossa roda, então, e começar as discussões. Quem quiser ir começar, é só levantar o dedinho lá no chat ou abrir o microfone.
Jadson, quer começar ou você só quer cumprimentar? Só deu um salve, sem perguntas. Quem mais, meu povo? Não fiquem tímidos. César Leandro, que sempre gosta de perguntar. Tá aí, César? Oi. Quer abrir o microfone? Na verdade, eu estava esperando o pessoal falar primeiro, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho, eu tenho umas, mais umas curiosidades que surgiu. Alex, eu gostei do seu texto, apesar que eu achei ele bem resumido, né? Eu acho que a sua dissertação tem mais informação, complementa mais os dados, né, que o que você apresentou durante a sua pesquisa. E, e de início, assim, eu achei que você deveria. Porque você menciona alguns dados, mas só que eu. Como é que eu posso explicar? Eu achava que eu não sei se você pretende trabalhar nesse texto depois, mas assim, você colocar, abusar um pouco de mais de tabela, né? Que eu senti um pouco de falta disso. Porque você só, pelo menos até eu só percebi uma tabela lá que você menciona relacionado às doenças, né? Que na colônia de pescadores tinha frequentemente. Mas outros dados que você menciona, você, eu achava interessante você ter colocado uma tabela ali. Eu queria que você também explicasse melhor um ponto que eu vi no seu texto que me chamou muita atenção, que é relacionado à questão da aposentadoria dos pescadores, né? Eu achei uma treta bem tensa isso, né? Que é, eu acho que é o diretor ou o coordenador lá da associação, ele reembolsava a aposentadoria dos pescadores, se eu não entendi, se eu entendi isso mesmo, né? Então eu queria que você explorasse, explicasse um pouco melhor isso, ou se no caso tinha outros tipos de problemas relacionados a isso, tipo, se não era só a aposentadoria que eles reembolsavam, ou se eram outros benefícios, né, outras rendas, né, outros tipos de rendas, né, que eles retiravam dos pescadores. E, por enquanto só. Obrigada, César. Séfora, vamos fazer um bloquinho? Vai, Séfora, agora, e aí depois a gente passa para o Alex. Oi, eu queria fazer uma pergunta a respeito da referência bibliográfica sobre pastoral. Eu estava dando uma olhada na referência bibliográfica que ele usou, e tem um livro que fala especificamente sobre as pastorais. E aí tem alguns outros que falam sobre o papel da igreja, mas eu queria saber Um instantinho, só que eu estou abrindo aqui o trabalho que fechou. Eu queria saber do Alex, a que fala sobre a pastoral é a 44. Pastoral Popular, a igreja que se renova. Eu fiquei curiosa se essa informação toda que ele tem a respeito da pastoral saiu só dessa referência ou se tem outras fontes sobre isso, sobre a atuação das pastorais, aqui em Alagoas especificamente. Obrigada, Séfora. Alex, fique à vontade. Vamos lá. Nobre César, satisfação. Vamos lá. A construção das aposentadorias aqui na estrutura, né, brasileira, ela tem um quadro histórico bem complicado. O Oswaldo Maciel, ele trabalha isso no doutorado dele, né? A questão das aposentadorias dos caixeiros
na década de 10, 20, 30, que você fazia, as organizações trabalhistas elas tinham que depositar, né, determinados valores para que, caso algum trabalhador daquele viesse a precisar, no caso seria aposentadoria, ou ele viesse a falecer para sustentar a viúva dele, aquela organização trabalhista tinha a obrigatoriedade de sustentar, né, aquele trabalhador ou familiar do trabalhador. Essa forma de aposentadoria ela foi substituída com a introdução da CLT, né, pelo Vargas. O Estado ele passou a se adequar às novas condições, né, capitalistas na sociedade e, consequentemente, introduziu uma nova forma de resguardo social para o trabalhador. Com as consequentes mudanças constitucionais, esse regime previdenciário foi se alterando. Para o pescador ele recebe o afago, abre aspas, do regime militar. Abre aspas. Por que eu digo a você abre aspas? Porque era um fundo financeiro para que você pudesse comprar. A aposentadoria do pescador não existia. Você se aposentava unicamente por um fundo chamado Fundo Rural, que era uma aposentadoria que foi criada pelo regime militar com a finalidade de sustentar o trabalhador do campo. Por que o trabalhador do campo? Década de 60, 70, boa parte dos trabalhadores, boa parte da comunidade, né, das cidades viviam no setor, no campo. Ou seja, era uma mão de obra muito grande que, se desassistida, ia viver a extrema pobreza. Com relação ao cidadão que eu cito no texto, né, o senhor Américo, nas cidades interioranas existia uma estrutura de apoderamento econômico desse fundo financeiro. De que forma? Cada município ele tinha um núcleo do INSS, seria o INSS da época, mas era o INS, que era o Instituto Nacional de Seguro. O que é que acontecia? Essas pessoas que administravam esse instituto nas cidades eram as mesmas que eram colocadas pelo regime militar. Ou seja, para você fazer parte dessa administração, você tinha que ter uma relação política com seria um dito cabo eleitoral da localidade. Aqui na cidade de Pilar era um indivíduo chamado Rubens Tatuaçu. Ele era muito ligado tanto ao público do MDB como da Arena. Ele determinava quem iria ser o administrador daquela localidade. O que é que o Rubens faz? Ele tem uma boa ligação com o presidente da colônia de pesca. Eles são amigos. O Rubens ele indica a mulher do presidente da colônia de pescas para ser a administradora do Instituto Nacional de Seguro em Pilar. Para que um pescador viesse a receber a aposentadoria, que geralmente ocorria quando ele completava 60 anos, e na década de 60, 70 e 80, devido à grande miserabilidade e consequência de doenças, era bastante raro uma pessoa alcançar essa idade, né, trabalhando na pesca. O que é que acontecia? Para que esse pescador viesse a se aposentar pela idade, ele tinha que ser aprovado pelo presidente da colônia de pesca. O presidente tinha que passar uma declaração informando que ele trabalhou durante 40 anos como pescador e que ele atestava como trabalhador da pesca. Veja só. Primeira, relação de clientelismo. Segunda, esse pescador, com essa declaração, ele ia direto para o instituto, acompanhado de um cidadão, um advogado, que eu coloco no texto, chamado Rubens Barros, que era muito frequente ele fazer essa ponte por indicação do presidente da colônia.
O pescador ia acompanhado do advogado, o advogado entregava toda a documentação requerida à esposa do presidente da colônia, ela analisava e mandava para Maceió. Em geral, o tempo que transcorria para essa aprovação da aposentadoria do pescador, com a aprovação natural do presidente da colônia de pescas, durava em média 3 a 4 meses. Quando essa aprovação chegava, né, à sede local do INS, o que é que acontecia? A diretora, a esposa do presidente da colônia de pesca, retinha o talão que o pescador recebia para levar o caixa, né, para receber o fundo financeiro. Ela retinha durante 6 meses. O pescador ia naquela instituição e buscava informação. Foi aprovada a minha aposentadoria? Ela dizia, ainda não. Nisso, o dinheiro estava chegando. O talão era repassado para o advogado, que tinha a procuração do pescador. O advogado recebia e dividia com o público. Que público era esse? O presidente da colônia de pescas. Aí você diz, Alex, como foi que você conseguiu essa informação? Em entrevistas com pescadores mais antigos, eles relataram recorrentemente essa prática por parte desse advogado e do presidente da associação da colônia de pescas. Recorrentemente. Quando na entrevista eu fazia a pergunta, fulano de tal, ele dizia logo, a primeira palavra que eles diziam, desonesto, mau caráter, ladrão. Porque essas pessoas tinham seu soldo financeiro furtado durante 6 meses. Agora, detalhe, essas 3 pessoas, representavam os ditos homens de sociedade, como eu coloco no texto daqui da cidade. Eram as pessoas que tinham as melhores casas na parte central da cidade. Eram as pessoas que tinham propriedades, compravam fazendas, faziam parcerias com políticos. Isso era muito recorrente. Apropriação indébita de soldos financeiros de pescadores, por parte de núcleos, né, da colônia de pescadores. Aí nisso a gente coloca a seguinte contramão. Qual pescador, sem um respaldo político, social, iria confrontar essa administração corrupta, sendo apoiada pelo regime militar, tendo o poder de negar uma aposentadoria a um cidadão que vivia com 1/3 de um salário mínimo. Essa relação clientelista, ela impunha ao indivíduo silêncio. Porque se você viesse a confrontá-lo, a maioria dos associados, ela recuava. Porque já pensavam no próprio umbigo, na ação individual, e não na ideia de coletividade. Essa mudança esse roubo vai parar, vai ser estancado a partir do momento que a colônia de pesca ela começa a sofrer a influência de outros indivíduos, ou seja, pescadores mais novos ligados à igreja. Esses pescadores, eles começam a fazer parceria com outros grupos políticos que são contrários ao regime militar, que são um trabalho aí que eu já pretendo trabalhar mais na frente. Esses pescadores quebram essa relação clientelista do presidente da Associação de Pescas, formam um núcleo com um deputado à época chamado Albérico Cordeiro, ligado ao PTB. O Albérico Cordeiro ele começa a desarticular o Instituto de Seguro Social daqui da localidade, o INSS daqui, né? Ele começa a desestruturar, começa a denunciar. O que é que acontece? O governo federal ele retira o núcleo daqui do INSS de Pilar e transfere para Atalaia. Isso provoca uma quebra dessa relação clientelista. É basicamente isso. Com relação à Séfora,
Séfora, esse não foi o único documento, né, com relação à estrutura pastoral que eu abordei. Tiveram outros documentos, mas eu sou um pouco voador. Infelizmente, na bibliografia eu só coloquei esse texto. Eu tenho mais 10 que eu me apoio na análise sobre o que é a pastoral, né? Agora, esse texto, ele recebe uma fundamentação muito interessante que eu achei no próprio arquivo da Cúria. Aí foi o que me chamou a atenção, porque foi uma produção própria e eu tive vamos dizer assim, um carinho melhor por ele, mas me apoiei em outras literaturas também, não foi a única, não. Isso. Mais alguém, pessoal, que eu estou assim, com as 10 questões para fazer, mas eu queria muito que Ave vocês Maria. falassem, por favor. Não vou ficar chamando aí os universitários, Ellen, Everton, Edson. Professor Fernando está chegando agora. Mal chegou, já vou pedir. Lídio. Não? Bem-vindo, professor Fernando. Bem, então eu vou fazer as minhas 10 questões, Alex. Estou brincando, são 10 não. Aí a Séfora, Alex, está pedindo aí que você passe as indicações aí das fontes para ela depois, ela Na agradece. hora. Tá? Na hora. Então, o trabalho do Alex, ele é uma acho que da segunda turma do mestrado da UFAL, né, do nosso mestrado. É a segunda turma, né, Alex, ou da primeira? Acho que é a segunda sua. Segunda. E o trabalho dele é um dos trabalhos dos que eu orientei, eu acho que é o que mais aplica o materialismo histórico dialético como método, no sentido de fazer esse levantamento mais denso, né, socioeconômico, social, político, né, trabalhando com esses dados do contexto de maneira mais sistemática. Tanto que, de modo geral, a impressão que a gente tem é que ele deixou a questão da igreja realmente como uma questão paralela, né? Não era o centro, apesar do foco que tem. Então, quem for ler a dissertação inteira, né? Porque isso aqui é um enxerto, aí você consegue ter mais essas informações da Comissão Pastoral da Pesca. Mas, de fato, interessa muito para o Alex, aí eu estou falando aqui, Alex, já como uma leitora, né, fazendo interpretação, não muito como orientadora, que essa temática mais, vamos dizer assim, mais dura, né, do contexto socioeconômico, das questões políticas, mas muito também do processo das estruturas. Isso era uma questão que a gente vivia debatendo, né? Eu ficava enchendo o saco do Alex, falava, Alex, bota mais povo aqui. Então, o debate está muito, muito teórico, né? Muito distanciado, mas depois vai aparecendo o povo na dissertação. E aí, é interessante a gente pensar o quanto que a atuação, vamos jogar aí já então a questão da religião, né? A atuação da Igreja Católica, ela é uma atuação que ela se dá a partir de um determinado contexto, né? Quer dizer, o Alex bem explicou que no primeiro momento a igreja não estava ali, ou se estava, não estava atuando. Então foi necessário assim uma série de contextos que tem a ver, lógico, com mudanças na igreja, com o plano pastoral que a arquidiocese vai assumir em consonância com o Regional Nordeste 2, para assumir determinadas tarefas, determinados setores de atuação das pastorais sociais, né? Para você chegar ali naquela base dos pescadores. Mas aí, Alex, eu queria que você falasse mais, explicasse mais algumas coisas, e aí eu vou fazer aí aqui alguns comentários em forma de questões mesmo, né? Uma delas, retomando a solicitação da Séfora, é que você falasse um pouquinho mais dessas fontes sobre a pastoral dos pescadores, né? Então, explicar para a gente lá no arquivo da Cúria, o que você encontrou da pastoral da pesca, como que essa fonte estava lá, como que ela está lá até hoje,
né? O acesso, você teve acesso, você trabalhou bastante com essa fonte, então falar para a gente um pouquinho sobre o fundo da Pastoral da Pesca que tem no arquivo da Cúria. Inclusive, se você puder dar uma dica para os futuros, né, para os jovens, o que um pessoal, alguém que pudesse estar interessado em ir atrás desse assunto, poderia encontrar ainda nessas fontes que precisa de mais pesquisa, que você considera que daria aí bastante pano para manga, bastante debate ainda, né? E aí, a pergunta bem explícita, quer dizer, a Pastoral da Pesca, da Arquidiocese de Maceió, na figura daqueles padres que você cita lá, ela ajuda, afinal de contas, ou não ajuda? Porque no enxerto que você apresenta para a gente fica um pouco em dúvida, porque tem um momento que você diz que essa pastoral ela não atua muito bem, mas tem um momento que você diz, não, ela atuou aqui na educação, nisso, né? Então, a avaliação que você faz do processo histórico da Pastoral da Pesca em Pilar, nesse período que você está estudando, ela é de fato favorável? Quer dizer, ela teve um impacto? Você explicou a coisa da aposentadoria e tal, né, como que eles vão desarticulando aquelas estruturas de poder que estavam muito mais vinculadas aos interesses dos exploradores ali da força de trabalho, né, e não dos pescadores, mas assim, uma avaliação que você faz de conjunto, como é que é, né? E também uma avaliação sua sobre a atuação da Igreja Católica nessas pastorais sociais aí nesse período, né? Acho que você começou a mencionar alguma coisa sobre isso, mas o que você acha? Você acha que essa ação católica aí nesse período final da ditadura, parece que pelo que a gente consegue perceber no seu texto, se a gente for considerar também o trabalho do Wellington, realmente essa atuação ela vai se dar mais a partir da anistia, né? A partir de 79. E parece que anteriormente a arquidiocese aqui ela não estava tão firme assim, ou se estava, a gente ainda precisa mapear isso melhor. E aí é uma tarefa, né, que a gente precisa fazer. Desse período aí, o período mais duro da ditadura, né, que vai, alguns consideram aí a partir de 68, né, até aí 79, 78, 79 e tal. Mas então, qual que é a sua avaliação sobre isso? Deixa eu ver se eu anotei aqui mais alguma coisa. Não, é isso. Só isso, querido. Só isso. Mais alguém para fazer aí, ou encher o balaio, como dizem? Não, esse pessoal está muito tímido hoje. Eu vou ter que jogar gasolina, professor. Não é sempre assim? Pois é. Então vai lá, firme, joga gasolina. Vou lá. Primeiramente, com relação às fontes, né, professora? Que a Séfora tinha colocado aí. Rapaz, quando eu comecei a fazer esse trabalho, foi um trabalho de escavação. Se eu fosse arqueólogo, tava de boa, porque eu pego o início que a professora Irineia está desbravando com o peito na raça o arquivo, né, da Cúria. Na época a gente tava fazendo especialização, não foi, professora? Aí a senhora tinha dado toque para mim que tinham documentos e tinha me apresentado um livro do Fernando Medeiros, um livro muito importante aqui sobre a Igreja Alagoana. Ah, quando eu sou conduzido ao arquivo, encontro um mar de documentos, que ali existe um mar de documentos, e uma parte que me interessava, que era falando sobre aqui a localidade. Estava enrolado em papéis, o Fernando Medeiros tinha até marcado, enrolado em papéis de jornais. Eu acabei tendo contato com essa bibliografia e também com esses documentos, e também fui me comprometi com a professora à época de limpar, né, e organizar aquelas caixas, né, professora? Que foi muito prazeroso e para mim foi fundamental aquela experiência. Por quê? Naquele contato com aquela documentação, eu tive a oportunidade de conhecer vários documentos importantíssimos para a sociedade alagoana, não só para o Pilar, mas alagoana e nordestina. Que documentos eram esses? Ali naquela documentação tem pequenos ofícios de padres que eram perseguidos pelo regime militar.
tem revistas educacionais de como a pastoral da pesca ela instruía as comunidades ribeirinhas e as comunidades lacunares. Manuais de instrução de como guiar a sala de aula, manuais feministas, que eu achei muito top de linha, instruindo da atividade das mulheres na pesca, porque na década de 80 a mulher é tratada como a mulher do pescador. Ou seja, não se tem uma consciência de classe, não se tem uma consciência de gênero. A pastoral da pesca, junto com setores da pastoral social, está naquele documento, naquela documentação, ela começa a informar aos pescadores que a companheira dele não é a mulher dele. Ela não é a auxiliar dele. Ela se torna, a partir da pastoral da pesca, segundo os documentos, como ela se torna a marisqueira. Ou seja, surge uma nova classe social, uma nova classe econômica, surge uma nova classe econômica dentro da pesca. Não só vai existir mais o pescador, o atravessador, o pombeiro. Vai existir também a marisqueira. Dentro dos relatórios que tem naquela documentação, existem acompanhamentos sociais que como é que chama? Os representantes da pastoral, eles relatam a mudança de comportamento dessas mulheres na gerência da família. Nos anos 80, a mulher deixa de ser a mulher do pescador e passa a ser a gerente do negócio. Você diz, poxa, por quê? É relatado na documentação que vários pescadores têm problema com alcoolismo. E o dinheiro que eles recebiam era gasto mais fora de casa do que dentro de casa. Quando a mulher passa a ser a marisqueira, ela pega o pescado, trabalha o pescado e passa para o atravessador, ela começa a administrar os valores de ganho da casa. A mulher, ela começa a investir na residência dela. Nós observamos mudanças habitacionais, questão de saneamento básico nas casas, que boa parte das casas de pescadores ou não tinham banheiro ou era aquele banheiro da Sucan. Eu não sei se a galera mais nova, né, a galera dos 25 anos aí, deve sacar, né, o que é um banheiro da Sucan, que era um banheiro que foi construído pelo governo ditatorial para conter determinadas epidemias aqui em Alagoas. Eles faziam no fundo do quintal da casa, era um buraco que você ia fazer suas necessidades lá. A mulher, com essa mudança de comportamento e mudança estrutural de trabalho, ela começa a cuidar da habitação. Ou seja, você tem um salto de consciência trabalhista e um salto de consciência social. Porque o pescador, em sua maioria, ele não se adaptava, aliás, não seguia essa cartilha. A mulher, ela, por meio de influência da pastoral, ela começa a absorver esses hábitos trabalhistas e tendo um desenvolvimento cultural dentro daquele núcleo familiar. Eram frequentes, por exemplo, nos relatórios de documentos das revistas, revistas que trabalham a questão da violência nessa documentação da pastoral da pesca. Informativos que os agentes pastorais passavam para as mulheres, formas que elas poderiam protestar frente a agressões que aconteciam dentro do núcleo familiar. Isso são relatados em pequenas revistas, folhetins que tem nessa documentação. Aqui no interior, eu acho que alguns interiores têm o hábito de dizer o seguinte: vou dar parte quando ocorre qualquer conflito entre vizinhos. Esse hábito aqui em Pilar, na região ribeirinha aqui, lacunar, tem essa lacustre, né? tem essa cria da pastoral da pesca.
a pastoral da pesca, por meio das cartilhas, ela incentiva a mulher a fazer denúncias à delegacia, a procurar o delegado para intervir em violência doméstica. Ou seja, é outra mudança de consciência da mulher. A mulher antes recebia o silêncio social de achar que era comum a agressão provocada pelos seus companheiros. Ela começa a ser instruída que aquela prática não é comum e ela pode denunciar. O período que eu trabalhei aqui no Fórum de Pilar, professora, eu tive contato com pequenos processos no arquivo daqui do Fórum de mulheres de pescadores que fizeram denúncias ao delegado, que virou o processo e teve a necessidade da intervenção do Ministério Público. Eu tive a posse de uma ata que o Ministério Público, à época, o doutor Enoque Barros, ele faz uma palestra na colônia de pescadores para as pescadoras, para as marisqueiras, para informarem a elas sobre a questão da agressividade dos seus companheiros e de que formas elas podem conter essa agressividade. E isso intermediado pela Pastoral da Pesca. Aí, dentro dessa documentação, na arquidiocese, propriamente dito, você vai encontrar fitas com fitas cassetes de gravações de instruções, né, que são dadas aos agentes pastorais por parte da Regional Nordeste 2, com sede em Olinda. Você vai encontrar folhetins de instrução às mulheres pescadoras, às mulheres marisqueiras, sobre a nova condição de trabalho delas. Você vai encontrar informações sobre as atividades pastorais na comunidade, a pastoral da pesca ligada à pastoral social, a pastoral da juventude, que são núcleos fundamentais aqui em Pilar, que vão desenvolver essa consciência de classe, né, nesses pescadores, que eu acho muito fundamental. Outra pergunta que a professora fez: qual o papel da pastoral da pesca, né? Se ela ajudou no desenvolvimento da consciência crítica dos pescadores? Sim, professora, e muito. A pastoral da pesca, ela eu coloco como o agente que vira a chave da consciência, tanto de classe como de gênero aqui dentro da sociedade pilarense, principalmente junto aos pescadores, né? Que em geral eram pessoas que eram desassistidas. Mas essa mudança, ela foi devida às mudanças pastorais na igreja. Pilar, ele tem um quadro histórico de sempre, eu acho que 95% dos padres que passaram por aqui eram padres com a orientação mais conservadora. Um ou dois moderados que surgiram aqui, mas nesse período de ebulição da pastoral da pesca, quem está comandando a igreja aqui é o padre Manuel Henrique, que os companheiros aí devem conhecer. O padre Manuel Henrique, que é um militante da progressista, né, da igreja progressista aqui em Alagoas. O padre Manuel Henrique, ele começa a introduzir os núcleos das pastorais sociais aqui em Pilar. Ele que traz a pastoral da juventude, ele que traz a pastoral da mulher, ele que traz a pastoral da pesca, pastoral social, para aqui para o Pilar. Pela voz do padre Manuel Henrique, ele começa a trabalhar os grupos jovens daqui da cidade de Pilar. Principalmente, uma característica que eu acho interessantíssima do padre Manuel Henrique: ele traz o jovem da periferia para compor o grupo jovem do Pilar. São jovens periféricos, não são pessoas dali, jovens do centro da cidade, ou seja, de uma classe média, média alta. Ele traz jovens da periferia, do bairro aqui do Pernambuco Novo, onde eu habito, e do Engenho Velho, que é outro bairro pesqueiro. Ele introduz esse jovem na relação do grupo jovem e começa a trabalhar com eles. Por meio desses jovens, que será fundada a base de formação da pastoral da pesca aqui em Pilar. São esses jovens que vão nos núcleos dos bairros
trabalhar os pescadores, dar instrução pedagógica, alfabetizarem esses pescadores. São esses jovens que irão construir casas, reformar casas de pescadores, dando melhores condições urbanas e de saúde, né, para esses trabalhadores. A minha avaliação, professora, com relação à igreja pós-ditadura militar, tem-se uma como é que se diz? Uma dualidade, né? Porque ao tempo que tem um refrescamento do regime militar com relação à perseguição, à opressão por parte dos núcleos pastorais, nós temos também o desmantelamento, né, dos núcleos pastorais. Porque o que muita gente observava na ação do João Paulo II, o João Paulo II, por meio da ação carismática dele e de ser um cara que dialogava muito, ele foi o cara que foi desmontando o núcleo das SEBs, por exemplo. Então, o Wellington ele joga muito a ideia dele na dissertação sobre isso. O João Paulo ele vai desacelerando as ações pastorais, também as ações pastorais junto com as SEBs. É tão certo que aqui em Alagoas a pastoral da pesca ela é sufocada, né? Durante a administração do João Paulo II. Ela é sufocada, até que o núcleo da pastoral da pesca é desarticulado, aqui em Alagoas. Mas em localidades como Pernambuco, que tem um núcleo progressista muito forte, ela continua ativa até hoje. Até hoje eu tive a oportunidade de frequentar uma reunião do núcleo pastoral lá em Olinda, e a turma lá é bem forte, bem organizada mesmo, com relação às ações sociais. Mas a mudança pastoral, principalmente por parte da mudança na CNBB e aqui no Bispado de Alagoas, teve um impacto muito grande nas ações pastorais e na ação da Igreja Progressista, né, aqui em Alagoas. Que ano que acabou a pastoral da pesca aqui, ela? Professora, ela tem uns gritos de sufoco, né? Entre 95 e 97 tem os gritos de sufoco. 97 ela morre de vez. Tem uma ativista na região norte, a Ana Paula, da Barra de Santo Antônio. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ela. A pastoral, ela tomou uma dimensão tão forte nos anos 80 que ela aproximou o núcleo político dela, de organização política da classe trabalhadora, dos pescadores, com os partidos políticos. Certo. A pastoral da pesca ela vai fazer uma ponte muito forte com o MDB, o PTB e o PT aqui em Alagoas, né? É tão certo que do MDB emergem aqui pescadores. São 16 pescadores, vereadores e 2 prefeitos, que é o Duda em Coqueiro Seco e o Roberto Francisco, na então cidade de Roteiro. A dimensão da conscientização, ela bomba, da conscientização de classe e de movimento político, ela bomba nesses 2 núcleos. O Duda é apoiado pelo Cordeiro, em Coqueiro Seco, e naquela região do Roteiro, o outro prefeito, ele bate de frente com um tão núcleo que até hoje a gente vê naquela localidade, que é o Grupo Beltrão, né? Entendi. O Everton, você ligou o seu áudio? Você quer fazer comentários, questões? Ok, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabenizar o Alex pelo trabalho. Gostei muito, assumo que do primeiro pulei para a questão do momento que você trata do Suruagi, porque é uma figura meio que emblemática para mim. Mas a minha questão foi contemplada logo após quando o Felipe tratou de alguns pontos. Então, já foi contemplado. Gratidão, professor. O nosso querido trabalhador da maçonaria, muito tempo que eu não vejo ele. Isso. E quando eu digo que pulei justamente para
Divaldo Suruagi foi que no momento em que eu estava lendo o teu trabalho, recebi uma fotografia do Suruagi em loja, né? Que ele foi maçom e dia 20, ontem no caso foi o dia do maçom, e recebi uma fotografia dele em loja. E aí quando eu vi essa fotografia, me lembrei rapidamente que no teu trabalho tu fala sobre o Suruagi. Aí eu fiz um pulo. Parabéns, Felipe. Obrigado. Massa. Mais alguém, pessoal? Aproveitem. O professor Fernando chegou depois, não sei se quer fazer algum comentário. Alexandro Rocha, que também está estudando os trabalhadores, período anterior. Quer comentar nada, Alex? Tem muita coisa para comentar. Estou aguardando o chumbo aqui. Esse pessoal está meio tímido. Eita, eu tava me recordando aqui dessa com relação à questão do governo de Divaldo Suruagi, que eu trabalho dentro da dissertação, que assim, é, é como a senhora sempre me explicou, é um questionamento sempre puxando o outro com relação às ações. O governo de Divaldo Suruagi, por exemplo, nessa época, é um governo que é amplamente omisso. Divaldo Suruagi, Guilherme Palmeira, é amplamente omisso com relação à classe trabalhista alagoana, dando a visão total do que como o regime militar pensava a classe trabalhadora brasileira, né? Puxando para o aspecto da pesca, em entrevista com vários pescadores aqui a gente via, eles falavam que a constância da aplicação de produtos químicos, da mortandade de peixes, do abandono da classe, da pobreza e miserabilidade, né? Que a forma de gestão que o governo de Divaldo Suruagi, Guilherme Palmeira, eles impunham, né, a classe trabalhadora alagoana, principalmente ao que eu trabalhei à época, que é o lumpen proletariado alagoano, que é a classe de pescador. Eu costumo colocar que o pescador, ele é o exército de mão de obra, né, aqui na sociedade alagoana. Quando você tem a possibilidade de você pescar, você sobrevive durante 5 meses, numa condição mínima. Mas após 5 meses, como você tem um dito período de defeso, você tem que parar para os peixes se reproduzirem. Se o pescador ele não tiver outra atividade, a miserabilidade ela explode. É muito constante hoje, assim como na década de 80, 70, a gente vê a miserabilidade dos núcleos de pescadores. Muito constante. Por quê? Na década de 80, a gente via esse período de miserabilidade mais assintoso pelo seguinte fator. Nesse período que o pescador ficava sem a poder exercer a atividade de trabalho dele, era o período que as usinas de açúcar despejavam a tiborna, né? Ou seja, além de matar os peixes que existiam no caso na Lagoa Manguaba, os que estavam se reproduzindo também morriam. A consequência disso era a diminuição da produção de peixes. Muitos pescadores tinham que fazer o famoso excesso de clientelismo, que era pedir um emprego ao prefeito ou pedir para que o prefeito pagasse suas contas, como água, luz, a compra do bujão. Ou seja, essa omissão por parte do governo estadual com relação à classe trabalhadora, o lumpen proletariado da classe trabalhista alagoana, ela refletia no seguinte, no poder do voto, na questão da manutenção do clientelismo para essas elites. O empobrecimento da classe trabalhista alagoana, ela garantia que o Divaldo Suruagi, quando começava a distribuir cestas básicas aqui nos núcleos de pescadores, ele vinha pessoalmente. Eu tinha fotos, professora, para colocar na época da dissertação, não coloquei devido a minha condição de bolsista ser limitada. Mas tinha fotos do Divaldo Suruagi distribuindo cestas básicas a núcleos de pescadores aqui em Pilar, em Marechal Deodoro, quando ocorriam esses desastres ambientais e de saúde e econômicos, né, da classe trabalhista da pesca.
o relato, o impressionante é o relato que esses pescadores têm da memória do Divaldo Suruagi. Quando eu toquei nas entrevistas sobre o nome de Divaldo Suruagi, era uma pessoa extremamente bem recebida pelos pescadores. Ele não era tratado como um indivíduo que era omisso frente às agressões ambientais, frente à omissão que os pescadores sofriam. Ele era tratado como um cara, eita, era o governador dos pobres. Ele que chegava, ele que dava a cesta básica pra gente. A partir do momento que a gente passava a entrevistar os novos gerentes administrativos da pastoral, da colônia de pesca, era a galera, vamos dizer assim, que tinha mais uma inteligentícia, nos termos do Gramsci, né? Seria a inteligentícia dos trabalhadores da pesca. Essa inteligentícia, ela já tinha outra visão sobre o Divaldo Suruagi. Já tinha uma visão do cara que era omisso frente às reivindicações dos pescadores. Era o cara que apoiava determinado núcleo financeiro do agronegócio alagoano. Era o cara que alimentava o ciclo da pobreza alagoana. Porque era essa a visão traçada por eles, a inteligentícia, né, dos pescadores para a visão do que é Divaldo Suruagi. A senhora até tinha tocado sobre essa questão do contexto socioeconômico que eu tinha proposto no texto. O Sim. contexto professora, socioeconômico. Everton, novamente. Eu sei que o que está em jogo aqui é o primeiro capítulo, mas eu posso direcionar uma pergunta que não propriamente é sobre o primeiro capítulo? Sim, o Alex é que dá as ordens. Pode, Alex? Pode sim, pode sim. Já que o Alex adentrou nessa questão do Divaldo, você trata em um momento das investigações, né, que foram direcionadas, encabeçadas pelo MDB a respeito da questão dos terrenos, da liberação que culminou na chegada da atual Braskem, né? E eu queria saber sobre as fontes e o contato, qual o material que você utilizou para tratar desse encabeçamento que o MDB teve em relação a esse processo de implantação da Braskem. Excelente colocação, meu querido. Na introdução do processo da Braskem, aqui eu me assento muito no Dreyfus. Era uma reclamação constante da professora de colocar o povo, né? E a minha análise social é um pouco mais gritante. Que acho que é síndrome de classe trabalhadora que está podendo falar. O Dreyfus ele trabalha a questão da introdução dos parques econômicos dentro da sociedade brasileira, né? A questão dos grandes capitalistas, como eles manipulam o Estado em benefício próprio. A gestão do governo de Divaldo Suruagi é a gestão que vai implementar a introdução da Braskem aqui em Alagoas. A Braskem ela é levantada, né? É levantada ao ar pelo governo Frânio Lages, devido a pesquisas que são feitas naquela região ali do Mutange, e é descoberta uma jazida vasta de produção de salgema, com capacidade de mais de 150 anos de produtividade. O que é que acontece? A região do polo cloroquímico já existia como projeto inicial para a introdução de um futuro setor econômico aqui em Alagoas. Mas o que reinava como terreno de estrutura industrial era o que é hoje chamado Complexo Industrial de Maceió, que é o Parque Industrial... Perdão, tem um nome técnico. Cavalcante... Perdão, eu esqueci. Que fica ali localizado entre o Salvador Lira e a Coca-Cola. É onde está instalada a Coca-Cola. Tem o nome do Parque Industrial. O local correto para a instalação da Braskem ao período seria ali, em termos de dimensão de terreno.
Quando a pesquisa elaborada pela Petroquisa, que era uma subsidiária alemã, com ligações com a Petrobras, aqui em Alagoas, nessa pesquisa da Braskem, o que é que eles avaliam? A capacidade de transporte da salgema. Se eles instalassem a salgema Braskem lá na região do Tabuleiro, existiria uma grande possibilidade de aumento de gastos para transporte, mesmo via tubulação. Teria que ter feito um grande investimento. O que é que acontece? A Petroquisa, ela tem um núcleo de ambientalistas que fazem um estudo da melhor área para instalação. Eles avaliam que o Tabuleiro, na região de Marechal Deodoro, é o melhor núcleo. Por quê? Vejam a malícia da estrutura capitalista. Caso acontecesse um desastre ambiental, existia uma possibilidade de escoamento de núcleo de mercúrio. E qual seria? O estuário. Porque a descida do Tabuleiro, ali naquela região do polo cloroquímico, hoje polo cloroquímico, ela abre essa possibilidade. Mas uma bancada liderada pelo deputado chamado Mendonça Neto, ele desenvolve, junto com outros deputados, um grupo de pesquisa que analisa outra área que pudesse ser instalado, o núcleo Petrobras, Braskem, num local mais seguro. Eles, naturalmente deduzem que é o núcleo industrial ali que eu acabei de citar, na região da Coca-Cola. Mas, devido a esse levantamento da Petroquisa e Petrobras, que existia um maior encarecimento de transporte via tubulação, o que é que o governo de Valdo Suruagi faz? Ele coloca goela abaixo. Goela abaixo, essa é a palavra mais correta. A Braskem naquela região do Pontal. Aí você disse, mas você não falou que ela ia ficar lá no polo cloroquímico? Ali são as, vamos dizer assim, as dissidentes, as outras empresas subsidiárias da Braskem. Por quê? O capital estrangeiro da Petroquisa, ela disse que tinha que se instalar um porto que fosse mais barato para ela, e o porto mais barato para ela seria ali no Pontal da Barra. Para os setores ambientais, não, porque você fica uma empresa química dentro de um estuário que alimenta várias populações de pescadores. Na parte do Tabuleiro ficaram as subsidiárias. Em outro núcleo de escoamento de peixe, de reprodução de peixes. O governo de Valdo Suruagi, ele bota goela abaixo esses dois núcleos. Instala a usina de transformação, né, de salgema no Tabuleiro e coloca a distribuidora de salgema no estuário. Por quê? Numa situação de instabilidade da indústria, naturalmente aquilo ali iria ocorrer o que sempre ocorreu, né? Na década de 70 e 80, por parte da Braskem. Quando há alguma explosão, quando há a produção excessiva de soda cáustica, de mercúrio, eles jogavam no estuário. Em 79, perdão, ocorre uma explosão, para vocês terem uma ideia do que é a podridão do capital da Braskem aqui em Alagoas. Ocorre uma explosão de uma caldeira que a caldeira ela não é contida, porque não se tinha equipamento para conter à época. O solo absorve. A Braskem ela tem até hoje ativos até hoje, porque fiz a pesquisa há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás ela estava em atividade 25 poços de drenagem de água.
porque o solo ficou extremamente contaminado. Existem 3 relatórios, você falou com relação à documentação, em que documentação me baseio. No IMA, existem 3 relatórios produzidos pela Petroquisa Braskem. O primeiro é sobre análise de terreno, aonde é que eles irão instalar a Braskem. O segundo é o impacto econômico da instalação da Braskem, que esse me chamou muito a atenção, você deve ter observado na dissertação. E o terceiro é o impacto social. O impacto ambiental, como eu observei para vocês, o capital ele resolveu colocar a Braskem naquela localidade porque ele não tinha uma estrutura ambiental, nem tinha interesse ambiental. Logo, se tivesse alguma explosão, escoa para a lagoa. O impacto de capital, a Braskem, no governo Afrânio Lages, ela começa com um levantamento. Quando ela passa para o governo Suruagi, ela sofre uma mudança para ser instalada, ela triplica o valor dela para ser instalada. Isso em dólar. Eu trabalho até em dólar a questão dos valores. Ou seja, tem alguma coisa por baixo disso. Suspeitando de ter alguma coisa por baixo disso, o deputado Mendonça Neto, do então MDB, ele organiza esse núcleo que ele tinha feito de pesquisadores, né, deputados pesquisadores, e instala uma CPI chamada CPI da Braskem. Essa CPI ela começa a avaliar os custos que foram por partes, custos estaduais de benefícios econômicos e investimentos estaduais que tiveram ali dentro, como determinados governos, como o da Bahia, o governo da Bahia influenciou da não instalação de outros núcleos industriais em Alagoas, retirando determinadas indústrias de Alagoas, e o governo da Bahia, que influenciou a Petroquisa para colocar a indústria no tabuleiro de Marechal Deodoro e no Pontal da Barra. O Mendonça Neto ele trabalha isso, tem os arquivos da Assembleia Legislativa, um inquérito com 850 páginas, muito interessantíssimo. Ele relata, citando, né, não provando, aspectos de suborno por parte de pessoas ligadas ao governo, para que autorizassem a instalação da Braskem Salgema no estuário do Pontal da Barra e no tabuleiro de Marechal Deodoro. Ele informa por quê. Como Alagoas, na década de 70, era um núcleo pequeno, rural, você via a mudança econômica das pessoas a olho nu. Deputados ligados à Arena que adquiriam fazendas, adquiriam empresas, adquiriam construtoras. No terceiro campo, né, que eu analiso, que tem o terceiro relatório no IMA, que é o aspecto socioeconômico, social, principalmente, sociocultural, perdão. Nesse terceiro relatório, os biólogos da Petroquisa Salgema / Petrobras, eles analisam o impacto social nas comunidades e ambiental. Tem entrevistas nesses relatórios de pessoas que os biólogos vão lá perguntando por que o filho dela adoeceu, por que ela está doente, se ela já adoeceu. Tem um relato de uma senhora que eu transcrevo, que, como eu citei anteriormente, devido ao escoamento, né, de mercúrio no estuário, pescadores ficaram sem comida. Os trabalhadores foram lá, pegaram esse pescado contaminado, tratavam, fritavam e botavam para os seus filhos comerem. Apareciam explosões de diarreia, formigamentos, alergias e assim sucessivamente. Aí, arredondando tudo, essas informações foram retiradas de 3 relatórios produzidos pela própria Salgema Petroquisa e se encontram no Instituto do Meio Ambiente, que eu me surpreendi de ter encontrado à época
um amigo meu que trabalhava lá, o professor Antônio, que é geógrafo, ele me disse: Alex, olha, tem um relatório da Braskem que trabalha sobre a correlação de pescadores, o impacto da Braskem na instalação ali no Pontal da Barra, e tem comunidade de pescador ali. Eu tive a curiosidade, fui e descobri esses relatórios. São chocantes, tem relatos chocantes de pessoas que moravam ali, que tiveram que sair dali, viraram mão de obra, viraram mendigo em outros cantos. É basicamente isso. Essa é a concentração de renda toda, né? Que vai acontecer, né? Você só consegue concentrar renda porque tem a superexploração aí da força de trabalho. O professor Fernando queria fazer um complemento. Não sei se depois Everton quer falar mais alguma coisa. E aí a gente encaminha o último bloquinho para fechar. Professor Fernando? Quer falar primeiro, Everton? Fale. Só para ser rápido, parabenizar, Alex, por essa tua pequena aula, tá, sobre essa situação. É uma questão bem atual, né? Já ouvi bastante o professor Abel Galindo, engenheiro, falar sobre os aspectos técnicos, a problemática ambiental sobre o tema, mas essa questão histórica e essa análise social é muito importante. Pelo que você falou aí, dá muito pano para manga. Eu acho que dá até uma outra pesquisa, viu? E parabenizar pela tua explicação. Gratidão. Obrigado. Olha, dá pano para manga e muito. Eu tive em conversas com o Oswaldo. O Oswaldo está trabalhando essa questão dos atingidos pela Braskem ali no Pinheiro. Eu disse ao Oswaldo, comentei até com ele sobre esses relatórios, que esse relatório da CPI, ele aponta já o futuro, a atualidade, perdão, né, do que acontece hoje no Pinheiro. Que ano é o relatório, Alex? Professora, 1977. Setembro de 1977. Especificamente 17 de setembro de 1977. Pois eu tinha 1 aninho de idade. E olha isso. Professor Fernando, para encerrar, quer fazer um comentário? Oi, em primeiro lugar, parabenizar o Alex, né, pelo trabalho, pela pesquisa, realmente muito importante. Eu estou aqui com o fone, agora está conseguindo ouvir melhor, viu, gente? E apenas aquela questão que o Everton tinha falado sobre a participação do Suruagi, que é bem emblemática. Eu acho que o Alex percebeu isso aí, né? A própria questão eu acho que na época que o Suragi é governador, ele já está adormecido, não me engano, né? Ele já está afastado das atividades formais das lojas, ele e outros políticos, né? Como o Benedito, outras pessoas, mas caracteriza uma coisa que nós já conversamos muito aqui. Primeiro, esse distanciamento de uma política social mais efetiva, né? De transformação da maçonaria aqui em Alagoas, né? Ela gradativamente se afasta de questões de ordem social, né? Próprias discussões políticas dentro da ordem, embora tenham momentos que são momentos muito felizes, né? A briga aqui da maçonaria quando vem um padre que é perseguido pela ditadura, e aí vai. Mas é interessante que é o fortalecimento dessa ideia da filantropia, né? Então, o que acontece? A maçonaria não é mais aquela que efetivamente está participando de uma sociedade mais carente, entre aspas, com escolas, né, com formação profissional, que é uma coisa muito comum desde o início do século, né? Mas passa a ser aquela que vai dar a cesta básica, que vai levar os auxílios para velhinhos, né? Aquela questão que eu chamo muito da consciência de culpa, a consciência social muito fácil, né? E que é uma discussão que está sendo muito forte dentro da maçonaria hoje em dia, porque você tem uma polarização à direita que levou também ao fortalecimento de uma discussão social muito forte dentro da maçonaria, né? O movimento dos maçons progressistas, você tem os bodes de esquerda, você tem uma série de grupos da maçonaria que estão fortalecendo
as discussões de ordem social, no sentido, nós temos vereadores do PCdoB, do PC, do PSOL, né, no Brasil inteiro, prefeitos, isso aí está chamando a atenção dentro da loja, porque você tinha uma dinâmica de discussão social e de participação social que era muito mais ativa, mas isso aí eu acho que também é uma discussão para um momento futuro. E aquilo que o Alex colocou, que eu acho realmente muito interessante. Esses políticos que seguem essa linha do assistencialismo, eles são extremamente louvados ainda nesse imaginário aí da população, né? E é o camarada que está lá, não, mas o doutor fulano está levando a cesta com a mão dele. A nossa loja, todo ano, faz uma festa para a comunidade pobre de tal lugar e tal. Então, fica aquela questão, como você coloca, né, da referência da ação social como algo de caridade, coisa que já é criticada desde o século XVIII por Jean-Jacques Rousseau. E, claro, que dentro dos movimentos mais políticos, como o anarquismo, como o materialismo dialético, o marxismo, e vai, e que vê o perigo disso aí. E que hoje nós estamos com esse pé muito forte. Agora, a coisa está tão nociva, mas tão nociva, que entre os conservadores da maçonaria, né, a grande maioria minions, até o discurso social ele está sendo retirado, no sentido de uma transformação, de uma ação mais formativa, e o que é positivo é que está tendo uma reação muito forte na maçonaria de esquerda, dentro do Brasil e dentro do mundo. Só para colocar, depois eu vou mandar para vocês, saiu agora um relatório da GLUS, né, da Grande Loja Unida da Inglaterra, que trata da questão dos transexuais dentro da maçonaria e a aceitação dos irmãos que são de tendência de participação aí do homossexualismo dentro da homossexualidade dentro da maçonaria. Foi aprovado. E isso está causando um bolo pesadíssimo nas potências universais como um grande amigo, uma grande loja. E uma coisa agora recente, nós temos fortalecimento dessa nacionalidade. Mais uma vez, obrigado por parabéns trabalhando com ele mesmo disse muito tempo. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. Rapaz, umas colocações aí bem pertinentes, muito pertinentes. Rapaz, a professora me apresentou um cara chamado Michel Louvi, que eu sou viciado nele até hoje, professora. Michel Louvi, ele lança aquela proposta do materialismo verde, que ele diz o seguinte, que o que é ambiental atrapalha o que é capital. Porque você preservar é uma coisa que é morte para o capital. As lagoas a gente tem um embate muito forte, né, com relação a isso. A preservação ambiental seria por parte dos pescadores, na tentativa de sobreviver artesanalmente, mas o capital, representado por Divaldo Suruagi, Afrânio Lage, Divaldo Suruagi, e o Guilherme Palmeira, né, falecido recentemente, nunca tiveram como prioridade. Sempre buscaram marchar, né, por cima das ideias ambientalistas. A maçonaria, eu sou um leitor, nunca me aprofundei não, mas assim como a igreja é uma instituição, né, que tem suas representações, seus núcleos, progressista, conservador, mas sempre assentada no aspecto liberal, né? Liberalismo econômico é muito forte. Esse que é o pilar principal. Muito bem. Pessoal, estamos chegando aqui na nossa meta de tempo, e então quero agradecer a todos a presença, agradecer muito a Alex, a disponibilidade e a participação, e de ter voltado aos braços da casa-mãe, voltando para o Lier. Eu que agradeço, então, professora. A gente aguarda aí que você continue participando. Lembrar o pessoal que a nossa próxima reunião no dia 4 de setembro é o texto da Ellen, né, Ellen? Foi que a gente havia combinado da última vez. E aí, então, peço que vocês
Fiquem atentos que logo a gente vai manter lá as novidades no nosso grupo no Facebook. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe, para o Alex Felipe, o Alex Benedito, para ele fazer as suas considerações finais. E agradeço muito a todos, viu, pessoal? Pode falar, Alex. Perfeito. Eu queria agradecer, professora, né, por esse, como a senhora disse, esse retorno. Eu, pessoalmente, eu gosto de passar a informação para frente, mas agora eu estou efetivamente estou historiador, né? Pude realizar meu objetivo de ser professor de história, consegui essa independência. Estou mais focado mais na área, vou poder me dedicar um pouco mais a esse espaço que eu tanto gosto. Queria agradecer aos companheiros, né, pelo espaço e pela orelha, né, para estar ouvindo às vezes as minhas explanações. E fico muito grato de pertencer a esse grupo. Lembrando até de situações a gente discutindo sobre a maçonaria, professor, em encontros, teve um encontro internacional que eu tive a oportunidade de conhecer o companheiro lá, a gente resenhando com um pesquisador português, que a gente brincando sobre maçonaria, o cara perdido e o companheiro tava dando um show lá no cara. Aí é sempre muito bom participar desses espaços de pessoas inteligentes, pessoas capacitadas, né? Que só impulsionam a gente a estudar mais e mais e mais. E agradecer a senhora, né, por esse espaço dado. Muito obrigado a todos. É nóis, vamos estudar muito juntos ainda, pessoal. Então, força para todo mundo, cuidem-se muito, bom final de semana, fiquem bem e logo, logo a gente se vê, tá certo? Beijos. Tchauzinho, Tchau, gente. professor, até mais a todos. Ellen, já fiz o seu relatório, viu, Ellen?